Pessoal, como eu não sei onde esse vídeo vai chegar, né? Eu preciso me identificar. Meu nome é Jarvis Brito, eu sou pastor sênior, pastor presidente da igreja Vinde Amados Meus. E eu preciso pedir desculpas também para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e nada sabem do assunto, mas eu me comprometi de vir a público pelo meu dever como pessoa pública, como responsável de uma instituição séria que desenvolve trabalho social, trabalho religioso, espiritual há muitos anos, e a nossa sede fica em Ausch, em Nova Iguaçu, e eu resolvi vir por bem, por questão de nossos membros estarem sendo constrangidos, pessoas que ligam, pessoas que mandam mensagens, pessoas que ficam confrontando nossos membros, e os nossos membros têm que ficar ainda em defesa do pastor, da igreja, né? Então eu precisei vir a público, porque eu não fujo das responsabilidades e atribuições que Deus tem me confiado e das pessoas que têm depositado honra e confiança em mim. Bem, queridos, o que eu quero tratar é sobre assuntos que estão sendo veiculados nesses últimos dias nas redes sociais, né? E infelizmente a inclinação para o mal do ser humano faz com que ele crie coisas e cada um ainda vai multiplicando como se fosse verdade, como se fosse algo fidedigno, e não vai consultar na fonte, não vai perguntar, não procura ver se aquilo é correto, não vê o caráter, a história, o testemunho daquela pessoa, daquela instituição, qual a colaboração que deu para a comunidade, se foi relevante ou não. Mas as pessoas acreditam e vão divulgando, e elas vão pensando, pegando as pessoas da nossa igreja e tentando aviltá-las, tentando confrontá-las de forma negativa, humilhá-las, e isso é muito chato. Bem, queridos, primeiro eu quero dizer que todos que nos conhecem nosso testemunho pessoal, como homem de família, como cidadão, como pai, como esposo, né? Nosso caráter, né? A minha devoção como ministro do Evangelho, né? Minha devoção ao pastorado. Então, assim, graças a Deus, nossos fornecedores, as pessoas que nós temos imóveis alugados, todos se tornam até amigos pela maneira que nós somos sérios na maneira de tratar as coisas. Então, queridos, a situação se passa em torno de uma intermediação que eu tive de uma conversa entre duas senhoras sobre um assunto de família. Uma é membro da nossa igreja, outra não. Eu estava com uma agenda cheia na última quarta-feira, junto com a minha esposa. Eu não atendo mulher sozinha, sem a presença da minha esposa, ou no máximo, se não tiver jeito naquele dia, com uma terceira pessoa ao lado. E eu estava com a pessoa me liga pelo WhatsApp, várias ligações, posso comprovar isso que estou falando, diz que apela para que eu atendesse naquele dia, dizendo que era uma questão de vida ou morte, que estava com medo, com muito medo. E depois me liga pelo WhatsApp e me diz que nem que me esperasse, que ia esperar o dia inteiro na igreja se fosse necessário até que eu fosse atender. Qual o meu papel como pastor? Atender e acolher uma pessoa na questão de vida e morte. Então eu exprimi a agenda, fiz um atendimento ser adiado para poder atender a pessoa, né? E a pessoa fez acusações muito sérias de uma pessoa que é membro da nossa igreja. Essa senhora que não é membro, eu recebi, e ela trouxe acusações muito sérias falando que eu precisava tomar uma posição como pastor, situações essas relacionadas à família. Foi quando então eu chamei e fiz o papel de pastor. Primeiro ouvi um lado, chamei a outra pessoa, coloquei as duas de frente para tratar do assunto, junto também com a minha esposa. E qual não foi minha surpresa ao ver depois que essa pessoa que nós recebemos com honra, com dignidade, com carinho, com amor, falamos de Deus para ela, mas recebemos com a dignidade e acolhimento que recebemos qualquer pessoa, independente de classe, oposição social, financeira, acadêmica, política. Nós tratamos todos iguais na nossa igreja. Não vem o caso de falar, mas nós temos situações diversas de ajuda a famílias, seja com aluguéis, seja com cestas básicas, que nós chamamos de cesta amor. Então, assim, tem muitas coisas que nós ajudamos que não vem o caso de ser falado com detalhes e expor pessoas. Mas a nossa igreja é relevante na comunidade que está inserida, e até fora da comunidade ajudamos em muitos trabalhos que às vezes ninguém vai nem se membrar na igreja. Então, queridos, é muito sério. Aí a pessoa falou que eu coloquei panos quentes
por causa que eu não queria perder o meu dízimo de R$ 1.800. Que coisa feia, sabe? Que maneira deselegante de corresponder a alguém que recebeu com tanto carinho, respeito, amor e dignidade e acolhimento e ouviu. Queridos, primeiro, que o dízimo não é meu. O dízimo, quem quer entregar que é livre, entrega à igreja que tem registro de todas as entradas de culto, tem contador e tem advogado. Tá? Então, ou seja, o dízimo não é meu. E segundo, eu me surpreendi que a pessoa cita até valor R$ 1.800. Tá mais bem informada do que eu, porque eu não sabia disso, né? Então deveria se informar melhor, né? Então, e outra coisa, está sendo veiculado também que eu ofereci, a criatividade é muito grande, pasmem, suborno para que a coisa e aquele assunto não viesse a público, né? Infelizmente, as pessoas, quando as expectativas delas não são alcançadas, e a gente age com fatos, elas acabam querendo transferir para a igreja, talvez tenha uma cisma, um ranço com a igreja, querendo dizer que nós tomamos decisão de acordo por interesses financeiros. Isso é uma calúnia e uma difamação, sabe? E na verdade a pessoa veio trazer, uma das acusações que veio trazer em relação à pessoa que é membro da nossa igreja, é que a pessoa tinha ido para um culto nosso, e saiu do culto e foi para casa participar de um aniversário, né? De um aniversário de um suposto amante, né? E infelizmente tem pessoas que às vezes vão para a igreja, e que eu falo isso, não vão para buscar Deus, vão para ser detetives e tomar conta da vida dos outros. Deveriam ter mais temor a Deus e não ficarem falando fulano entrou e fulana saiu só porque é uma pessoa pública. Deveriam ter temor ao Senhor que foram buscar. Então, ou seja, aquilo que a pessoa me falou, eu pedi que repetisse diante da pessoa que é membro da nossa igreja. E na verdade, sobre o fato que foi discutido, as outras coisas não me interessam, sobre o fato que foi discutido e falado, não foi comprovado, né? E pelo contrário, a pessoa que foi acusada, que é membro da nossa igreja, provou que saiu da nossa igreja e foi para casa, estava com o marido e o marido sabe disso, né? E que as pessoas da festa sabem que ela não estava naquele aniversário. Gente, aí quando a conversa acabou, a pessoa da nossa igreja saiu e a pessoa veio dizer para mim, não acreditei em uma palavra que ela falou. Eu falei, olha, você deveria ter dito isso na frente dela. E se ela estiver mentindo? Eu falei, se ela estiver mentindo, dali em diante é dela com Deus. Mas eu trabalho com fatos e o que me interessa não é vasculhar a vida dela, o que me interessa é restaurar famílias, tratar famílias e restaurar relacionamentos e casamentos. Esse é o meu papel como pastor, acreditar na transformação e na restauração de uma família. E aí ela, encerrando o fato, né? Eu estou vendo muitas palavras com palavrões, palavras de baixo nível, e a pessoa dizendo assim, eu na malandragem até gravei a conversa. Né? Essa pessoa que eu recebi com carinho e respeito junto com a minha esposa. É interessante que a pessoa que é membro da nossa igreja propôs gravar a conversa, né, para que a verdade ficasse ali registrada. E quem negou foi a pessoa que nos procurou, dizendo que se a conversa fosse gravada, que ela não falaria nada. Então eu já me assustei com isso, né? Então assim, já me preocupei, porque eu falei, por que quem tem a verdade ao lado não tem medo de nada, não tem preocupação com nada? E agora diz que tem uma gravação. Então eu vou pedir a todos que tenham ouvido essas calúnias, e a pessoa que gravou, que diz que gravou por esperteza, por malandragem, que mostre a gravação onde eu tento subornar. Use a gravação para me condenar, porque a tua gravação será minha própria, meu próprio livramento e a minha própria prova da integridade e idoneidade da qual recebemos, né? Essa pessoa, infelizmente, é isso que acontece quando a gente resolve fazer as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que estarei ouvindo a voz de Deus nesses últimos dias, nesses próximos dias, como estou ouvindo. Estarei ouvindo os meus advogados também da igreja, para uma possível reparação, né, na verdade, judicial, uma reparação por questão de injúria, difamação e danos morais. A direção que os advogados, o Senhor me der, nós vamos fazer. O bom que o Senhor diz, que bem-aventurados, em Mateus 5, quando nós fomos caluniados e difamados e falarem mentiras por causa do nome do Senhor. Bem-aventurados. Então eu sou feliz e bem-aventurados, porque tenho sido caluniado, porque tenho feito a obra de Deus
e acreditado em famílias. Deus os abençoe. Muito obrigado por esse tempo que você investiu aí. Multiplique isso nas redes sociais para que a verdade prevaleça. Só sei que o testemunho e a história da Vinde, amados meus, e a minha não vão ser rompidos, abalados, não vão ser maculados ou quebrados por causa de algo tão baixo. Nós temos uma nuvem de testemunhos que nos rodeia. E vou dizer para vocês que estão nos ouvindo, eu não sou apenas um condutor da mensagem do Evangelho, um mensageiro da palavra de Deus. Eu sou a mensagem pela minha vida. A minha vida é uma mensagem da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que somos cartas vivas para serem lidas pelos homens. Deus os abençoe, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todas essas pessoas que estão nos caluniando, mas que elas tenham um mínimo de bom senso e temor a Deus, para virem a público e repararem algo que eles estão falando muito sério de calúnia e difamação, que não procedem, e que se buscarem conhecer um pouquinho da nossa integridade, nossa história, nosso testemunho, vão estar observando que estão falando coisas muito infundadas, muito injustas, e se nos conhecessem, não falariam isso. Deus abençoe a vocês, multiplique, eu te peço mais uma vez, multiplique esse vídeo nas redes sociais, para que, porque quem não deve não tem, e na verdade é do nosso interesse agora, para que nossos membros sejam preservados de serem confrontados e constrangidos. Olha a tua igreja, olha o teu pastor, olha o que está acontecendo, sabe? Deus está na nossa frente, Deus está cuidando de nós, Ele é o justo juiz e advogado fiel. Com Deus não se brinca, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus.